Olá, amados e amadas, aqui quem vos fala é o pastor Marcos, e nesta videoaula vamos estudar a humilhação do povo de Israel, a luta de Davi e Golias e a vitória do Senhor através do menino Davi. Então, amados, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho e notificações, marque a palavra todas, para estar recebendo os nossos conteúdos automaticamente. Vamos iniciar esta aula lendo 1 Samuel, capítulo 17, versículos 10 e 11. Disse mais o filisteu: hoje desafio as campanhas de Israel, dizendo: dai-me um homem, para que ambos pelejamos. Ouvindo então Saul e todo o Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Durante 40 dias, Golias, o gigante filisteu, afrontava o povo de Israel, dizendo: se algum homem puder lutar comigo e me vencer, seremos seus escravos. Porém, se eu vencer, então Israel será escravo dos filisteus. Os filisteus ajuntou o seu exército para a guerra e acamparam em Socó de Judá. Israel, sob a liderança do rei Saul, acamparam no vale de Elá. Tudo estava pronto para a batalha. Mas entre os filisteus havia um guerreiro diferenciado, chamado Golias, um gigante de 2,90 metros de altura. O nome de Golias já dizia tudo: guerreiro poderoso. E Golias, aproveitando o seu físico fora do normal, desafiava, afrontando o povo de Israel para uma luta particular entre ele e qualquer israelita que tivesse coragem, inclusive o rei Saul. E esta afronta humilhante acontecia todas as manhãs e todas as tardes, e não havia um israelita que aceitasse o desafio de lutar contra o gigante Golias. Golias era um guerreiro assustador. Além de alto e forte, usava uma armadura muito resistente. Ele usava para proteger a cabeça um capacete de bronze, e para proteger o peito e o abdômen, ele vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. E para proteger suas pernas, ele usava caneleira de bronze, e para atacar, ele tinha um dardo de bronze pendurado nas costas, uma espada, e usava uma lança tão poderosa que tinha uma ponta de ferro que pesava 7,2 kg. E ainda tinha um escudeiro particular para carregar o seu escudo. Um verdadeiro tanque de guerra. Aos olhos humanos, quase que impossível vencer a Golias. A situação de Israel ficava complicada a cada dia que passava, pois ninguém queria aceitar o desafio de Golias. Todos estavam apavorados. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Ao homem, pois, que o matar, o rei enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará a sua filha,
e isentará de impostos a família de seu pai em Israel. Amados, mesmo diante de uma proposta tentadora, a proposta do rei Saul de enriquecer, dar sua filha em casamento, isentar a família, ou seja, aquele que vencesse o gigante Golias ia se tornar um monarca, um membro direto da família do rei de Israel. Mas aos olhos humanos era impossível vencer a Golias. Quem aceitasse a proposta do rei de lutar contra Golias seria fulminado precocemente. O menino Davi presenciou toda a afronta do gigante filisteu, quando foi enviado ao campo de batalha pelo seu pai para ver como estavam seus irmãos. Davi ficou muito furioso ao ver aquele incircunciso desafiando o exército do Deus vivo e se ofereceu para lutar contra Golias, mesmo sabendo que todos os homens de Israel fugiam e tremiam grandemente. Então, ouvidas as palavras que Davi falara, foram elas referidas a Saul, que mandou chamá-lo. E disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Davi era um pastor muito corajoso, que amava e confiava o Deus de Israel. O Senhor já tinha dado muitas vitórias e livramentos a Davi. Ele feriu um leão, um urso, para proteger as ovelhas de seu pai. E disse ao rei Saul que não seria diferente contra aquele gigante filisteu, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. E Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou toda a armadura que estava em seu corpo. Davi pega seu cajado de pastor e pega 5 pedras lisas de ribeiro e coloca em sua bolsa de pastor, e com sua atiradeira na mão se aproximou do filisteu. Golias, ao ver Davi, zombou e disse: por acaso sou eu um cão para que venha com um pedaço de pau? O filisteu amaldiçoou a Davi, invocando seus deuses, dizendo: vou dar seu cadáver às aves do céu e aos animais do campo. Porém, disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. O gigante filisteu foi ao encontro de Davi
E Davi colocou a mão na bolsa e pegou uma pedra e com sua tiradeira atirou e feriu o filisteu na testa, que cravou e derrubou com o rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu sem precisar de espada. Por isso Davi correu em direção ao filisteu, pegou a sua espada e o matou e cortou a sua cabeça. Veja bem, amados, o que deu vitória a Davi foi a sua fé no Deus de Israel. O exército de Israel, incluindo o rei Saul e seus irmãos, temeram o gigante filisteu porque olharam com olhos humanos e não com olhos da fé, os olhos da fé. Por isso disse Davi: você vem com espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Essa foi a fé de Davi. Veja bem, amados, assim como os israelitas, não devemos olhar para os gigantes que aparecem em nossas vidas, mas sim para o nosso Deus, que tem um poder para derrotar qualquer gigante, seja ele um homem poderoso, uma enfermidade, uma depressão ou qualquer tipo de maldição. Quando usamos a fé, somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, aqui nós finalizamos esta aula. Você que gostou dessa aula, deixa aí o seu like, compartilhe, deixe um comentário e até a próxima aula com a bênção do nosso Deus. Shalom, shalom.